Judiciário dos Estados Unidos, não vou dizer que era igual ao Brasil, mas era uma desgraça. A Suprema Corte Americana era horrorosa. Horrorosa, tudo errado. Violação à liberdade de expressão, violação à Constituição, até chegar um cara chamado Antonin Scalia. A Suprema Corte Americana era uma desgraça. Em 81 foi fundado um negócio chamado Federalist Society. Hoje, são 44 anos depois, a Suprema Corte Americana é alinhada com esses princípios. Hoje. Mas demorou quase 35 anos para que a Suprema Corte passasse a ter maioria conservadora, para usar a expressão americana, desde então. Infelizmente, não é um trabalho de curto prazo. A gente chama de constitucionalista, de que respeita os valores dos pais fundadores. É uma desgraça, porque é originalista, é uma desgraça, porque assim, se a gente vê ali os últimos 6 anos, em termos de judiciário, é uma desgraça. Mas você começa a ver a Lexon surgindo, você começa a ver uma série de pessoas do meio jurídico, começando André Marcília, que é um cara que está crescendo muito na informação, Thiago Pavanato, tem um monte de jurista, eu mesmo sou vocal nessa pauta, que está falando sobre isso. Essa é uma mudança de perspectiva que, se a gente olhar só o imediato, aí você diz, caramba, bicho, olha o tanto de... Cara, tu vai falar lá em Goiânia hoje, vai estar lotado, em Fortaleza, se não tava lá, sábado e domingo, tá lotado, absurdo. E o alcance, dezenas de milhões de pessoas. Cara, e isso só aconteceu porque lá atrás, os malucos lá do Miss Brasil começaram, o Hélio, e com muito, não só com dinheiro, afirmo isso, não só com dinheiro, mas com muita vontade, expor na cara, muito expor na cara. Dizendo coisas que eram absurdas para a maioria das pessoas. E aí... Que aí abre espaço para chegar um cara como eu e dizer, servidor público não devia votar, não é isso? Antigamente você dizia isso há atrás, hein? O Hélio hoje consegue participar na CNN todo dia. Fez é normal. Libertário, anarcocapitalista e falando coisa anarcocapitalista lá dentro. Não, mas o Roberto Campos, há 20, 30 anos atrás, chamava de Petrossauro, falava de habitação e tal. Ele era um. Não, como era o nome do cara que tinha no Manhattan Connection? Paulo Francis também botava pra fuder, não é isso ou não? Mas não era liberal, não era libertário. Não, mas falava de Petrossauro, de privatização, Olha o tanto de parlamentares que a gente tem hoje. Você tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que estava defendendo, que vai ser o relator da reserva financeira para Bitcoin. Você tem a Carol Detone, liberalzaça, alinhada pra caramba. Você tem a... Imagine quem imaginava que um cara como Eros, um cara que foi eleito com 70% de voto feminino, um cara da igreja, propondo uma reserva estratégica de Bitcoin, não é isso? Nada a ver, porque a pauta vale a pena. É assim, se você tem que parar e analisar não só o resultado hoje, você tem que entender a projeção. A gente mesmo, você estava lá no começo, era 10 gato pingado, bicho, defendendo esse negócio, tudo maluco. Eu fui o primeiro professor a dar uma palestra que eu fazia para dar porrada, chamada Capitalismo em Favor dos Pobres. E era para chocar mesmo, para dizer assim, o capitalismo é bom para os pobres. Eu fui o primeiro em vários lugares do país, assim, mas é um trabalho que não começou hoje. Eu tava no UNB lá, dando palestra, na Congresso de Economia, tiraram o microfone da minha boca. E hoje em dia... Não, e ontem, o Wilker Leão, da UNB, tomou uma sentença, ele deu testa na juíza e foi condenado, né? Quase 3 anos de cadeia porque filmou um órgão público. Agora o policial, eles querem botar a obrigação de ter câmera. Agora é proibido... Qual é a previsão legal? Foi o que o cara perguntou 4 vezes ali no negócio. Qual é a previsão legal de proibição de eu filmar esse órgão público? Isso é um órgão público, é uma repartição pública ou não é? Eu não sou um cliente, ele é um cliente ou não é? O servidor, o vagabundo pode filmar o policial, agora o aluno não pode filmar o professor? Absurdo, né? Hein? O vagabundo, uma pessoa da rua qualquer pode filmar uma ação policial ou não pode? Absurdo. Não pode? Eles não querem meter câmera no policial? Ele é um cliente ou não é? Ele é um cidadão recebendo serviço público ali, sim ou não? O professor ali, ele nem devia ser servidor público, porque isso não é função de carreira de Estado. Mas ele é. Ele é remunerado em todos os benefícios do servidor e não quer ter nenhuma responsabilidade, é isso. Hein? Só e a professora, você viu? O rastro da desigualdade. Você viu a juíza? Eu sou professora também. Você viu a juíza? Eu sou professora também, né? É de direito sem dever. Bom, pra gente finalizar, que só isso aqui deu 10 horas, perguntar pro Pedro da foto sua com 38. Aumentou os seguidores lá do chefe, não? Não, então, você sabe que eu não tenho rede social, né? Eu não tenho nenhuma. Aliás, Graças eu tenho, né? a Porque Deus, né? Os aplicativos de mensagens também são redes sociais, como já me disseram, né? Eu não sabia, eu descobri esses dias. Mensageria. Então, mensageria, isso aí. Mas assim, eu achei extremamente positivo, porque assim, bom, se eu não acreditasse que o Estado pode ajudar com algumas coisas, né, no Brasil especificamente, eu seria meio masoquista, né, cara, meio doido aí, né, porque é a minha única experiência profissional aí no Estado, né, 12 anos, mas concluindo e assim, fazendo um comentário mais geral também,
eu acho assim, ontem eu falei, o Brasil tem uma trajetória muito peculiar, né? O Estado ele veio antes do povo, né? Veio antes da nação. Então, o aparato burocrático, né? Até quando você pega em perspectiva histórica, né? A corte veio para cá e aí começou, né? A gente começou a se identificar como brasileiro, né? Começou a criar instituições, aquela coisa toda. E é um processo com avanços, recuos, né? Não tem uma fórmula dada. Quando eu olho o BNDES, por exemplo, que foi criado, por exemplo, depois de Roberto Campos com Celso Furtado, Missão Cook dos Estados Unidos, né, assim, tentando quebrar a cabeça, né, como financiar investimento de longo prazo no país, né, a gente identifica essas raízes, percebe a origem, né, da construção dessas instituições. Isso vale para Banco Central, isso vale para a CVM, qualquer instituição econômica do Brasil tem a sua causa de ser, né? Mas eu acredito muito em gradualismo e em reforma. Eu acho que a gente tem que atualizar essas instituições, né? E eu acho que eu tenho testemunhado algumas iniciativas nesse sentido, né? Para que elas possam responder às demandas da sociedade. Quando você olha quem representa, né? Fazendo um gancho com o que o Rodrigo comentou, né? A idade das pessoas que estão tendo mais repercussão, né, no meio político, né, no Congresso, e quando você pega a idade, né, do pessoal mais tradicional, né, enfim, com as ideias mais tradicionais, você vê que há um descasamento, inclusive, geracional, né? E isso passa por questões como entender o que é moeda, né? A gente colocava aqui moeda na reserva de estratégica, né? Nesses sistemas contemporâneos, mas Thomas Paine estava lá, né? Na discussão da origem dos Estados Unidos, né? Criticando, né? A possibilidade de uma emissão e tal, enfim. É uma questão, é um filósofo discutindo moeda, né? O Isaac Newton foi secretário do Tesouro, né, o Exchequer, né, que se fala, né, lá no Reino Unido, né, então é uma discussão altamente filosófica e com múltiplos impactos. Então, assim, eu sou otimista a longo prazo também, como o Rodrigo. Acho que a gente tem várias tensões, várias dificuldades, assim, qual é a o devido papel dos poderes, né? Como que isso deve ser harmonizado, né? Acho que a gente passa por um momento de hiperexcitação, né? Assim, né? Os poderes com essa ânsia também de ter que responder em tempo real, né? Em rede social, né? O que estão fazendo, o que tem de propostas e tal, que eu também acho que tem uma certa precariedade, né? Traz uma certa precariedade, porque há decisões, há processos que dependem de construções mais longas mesmo, né? Mas, assim, no fundo, é ampliar o espaço público, né? Você está ampliando o rol de acesso à informação, né? A gente teria certas discussões se a gente não tivesse internet, né? Eu vejo, às vezes, gente simples com acesso a vídeos, acesso a Wikipédia, acesso a PDFs gratuitos hoje, e é incrível a linguagem, o vocabulário, o repertório dessas pessoas hoje em dia. Eu falo, eu não tinha esse repertório. Graças ao celular, né? Graças a um celular, né? Então, é aquilo, né? Não tem uma fórmula pronta, mas, assim, eu sou otimista no sentido de que um país dessa dimensão, né, com essas riquezas, né, com uma população, claro, ainda tá enfrentando aí uma transição demográfica importante, mas ainda com alguma juventude e disposto a empreender, né, eu acho que tem muito a avançar ainda, né. Aí, só para concluir, o Richman tem um comentário, né, que ele fala assim, o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento você tem que crescer e aí depois tem que acontecer uma distribuição. Mas aí eu fiquei matutando sobre essa colocação dele, né, para os nossos tempos, né. O problema é o seguinte: se você não tem uma moeda sonante, né, se você não tem uma moeda que funciona, é tão grave isso que, no fundo, você só tem captura de renda, você não consegue ter desenvolvimento. Você gera assimetrias e distorções profundas na sociedade, em termos de incentivo, nos mais diversos níveis, né? Eu vou ter ou não uma família.
Eu vou trabalhar mais ou menos? Eu vou empreender ou não, né? Assim, que é um pouco o que o Renato comentava, né? Quais são os... Como é que você fala, né? Mostre-me os incentivos, eu mostro os resultados, né? Charlie Munger. Então... É isso, a moeda que você adota determina seu comportamento e, em última análise, vai determinar sua moralidade, né? E essa questão eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, que os americanos, né, muito por conta do livre mercado, da Constituição Simples, você não via ninguém falando sobre política e ninguém sabia o nome de ninguém, né? Então, assim, países livres, países, né, focados no empreendedorismo, você não sabe nem o nome de político, nem de ministro, de nada disso, né? Não, quanto mais famoso o político, normalmente é pior a atuação. Me diga um presidente da Suíça, não é isso? Ah, exatamente. E aí... Falando de desgraça no Brasil, por muito tempo a gente ouvia a seguinte frase. O juiz também. Quanto mais famoso o juiz, geralmente ele tá aprontando mais, não é isso? Na hora que os o juiz brasileiros ninguém pra saber o nome dele, não é isso? É claro, na hora que eles souberem o nome dos... Essa frase era famosa. Na hora que, principalmente Copa do Mundo, na hora que os brasileiros souberem o nome dos 11 ministros do Supremo, em vez dos 11 nomes do jogador da seleção brasileira, o Brasil estará melhor. Não, cara, tá a gente pior. não faz a mínima ideia de quem são os 11 jogadores titulares da seleção brasileira. Isso é péssimo para o Qualquer pessoa medianamente informada já sabe quem são os 11 ministros. Não sabe quem são, não. Quem botou ele lá, qual a posição do cara, quem botou ele lá, em que circunstância, a quem ele deve, não é isso? E aí eu vou dizer uma coisa, que você pega agora, depois de 2020, eu percebi uma radicalização absurda política, porque os Estados Unidos, o que eu fiquei mais impressionado foi com a mudança do governo pro Trump, né, que a mudança de narrativa das empresas, dos negócios. Foi o que eu falei. De tudo. É uma coisa inimiga assim... da liberdade. Hoje em dia são as maiores aliadas, bicho. Não, mas o incrível não é isso. O incrível é como que a mudança de um político mudou o planeta completamente. A gente tá falando assim da identidade de gênero, várias agendas que foram desaparecendo em questão de meses. Você vê que é uma tendência que não foi só uma eleição. Foram vários fatores que levaram à eleição. Você acha que o primogênito do Trump, o primogênito do cara mais rico do mundo lá, querer virar trans e tirar o nome do pai, você acha que isso não interferiu na decisão dele? Você acha que ele comprou o Twitter pra ganhar dinheiro? Mas o que eu tô querendo dizer é que o poder político, eu tenho a impressão que isso de forma muito negativa, o poder político ficou muito maior nesses últimos anos. O Bukele era um esquerdista, até o momento que ele aceitou a Deus o chamado e fez o que fez, não é isso? Gente, então vamos finalizar. Eu queria agradecer a participação de todos, tá? Muito obrigado e agradecer principalmente ao Sou Brasília e ao Denver, né? Que graças a ele nós estamos aqui todos reunidos. Muito obrigado. Me gravou, inclusive, ontem com Domingos, me gravou com o nome do outro brother, Renato, como é? Rapaz, Estripulia. Renato Estripulia, não é isso? Mas eu queria só deixar uma coisa que eu acho que o Renato faz, que é o maior investimento dele. Que é o investimento que o Mises sempre falou. Ideias e somente ideias na escuridão. Seu maior investimento que você faz, de longe, é em gente. Quando a gente perde pessoas para outros países, não volta, velho. É a pior coisa que acontece para qualquer país. O fato de você estar gastando energia e tempo para convencer as pessoas que essa moeda é a moeda ideal, você está investindo a coisa mais escassa que qualquer pessoa tem. Por isso que eu voltei a esse tempo, né? Que é o tempo. Por isso que eu falei que seu investimento é a sua vida. É exatamente por isso. Talvez eu não tenha conseguido me explicar antes, mas eu agora acho. Pra mim, o principal artigo do Bitcoin é um Bitcoin sobre a sua palestra lá. É o Bitcoin e os pobres. Se você tá me assistindo aqui, leia. O Bitcoin e os pobres explica que na hora que uma sociedade, que não a maioria, mas a maioria dos produtores, que são menos de 2% da população, aceitarem o Bitcoin, ele não dificulta o socialismo, não. Ele inviabiliza, viu? Acaba o welfare. Acaba essa putaria, viu? Acaba a festa do vagabundo, viu? O Bitcoin e os pobres, de Mircea Popesco, pesquisa aí que tem em português também. Esse é o artigo que diz que Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, né? Olha só. Amém. Viva Satoshi.